Oi, pessoal. Hoje nós vamos ver notação científica, que é muito importante para o curso de exatas, para quem vai trabalhar com cálculos numéricos que precisa ter os valores quantitativos, principalmente quando você envolve um número que é grande ou muito pequeno. Não precisa ser muito grande ou muito pequeno, mas a partir de certos valores, até de 1000, por exemplo, já é interessante usar notação científica. E valores pequenos a partir de, de um décimo, né? Enfim, é uma forma que você consegue manipular cálculos com números grandes e números pequenos, tá? De um outro jeito que você escreve. Então, eu vou passar rapidamente aqui no texto, que depois vocês podem ler, mas a ideia da notação científica é você usar a notação exponencial, a notação com expoente, na base 10, porque é uma forma compacta de escrever, como eu falei, números grandes e números pequenos. Por exemplo, se você quiser saber a estrela mais próxima de nós depois do Sol, é essa chamada Próxima Centauri. E ela está, olha só, não está muito longe não. Ela está 40, 000, ó, esses 3 zeros aqui dá 1000. Então, onde está meu pointer aqui? É 1000. Onde está o pointer aqui? É milhão, bilhão, trilhão. Então, ela está a 40 trilhões de quilômetros distante. Então, é um número muito grande que a gente vai escrever, deve escrever em notação científica. A massa do átomo de hidrogênio, ó, olha quanto é que pesa um átomo de hidrogênio. Em gramas, 0, um monte de 0, 166. E olha que interessante, nós humanos sabermos esse valor com essa precisão. É incrível que os nossos experimentos nos forneçam a massa do átomo de hidrogênio com essa precisão. Olha a quantidade de zeros que tem aqui. Eu não contei, né? Mas se a gente contar, a gente pode escrever em notação científica. Então, esses números são difíceis para ler e para escrever. Então, os cientistas normalmente expressam eles em notação científica. Então, está aqui, notação científica. Um número positivo x é dito para ser escrito em notação científica se ele é expresso como segue. Então, eu dei uma traduzida ao pé da letra só para desmistificar que o inglês não é tão complicado assim. O Luiz Felipe levanta a mão. Luiz Felipe quer falar alguma coisa? Então, assim, ó, a notação científica é isso aqui, ó. Você escrever. Vocês estão me ouvindo? Porque tem alguém. Vitor está sem som. O pessoal está me ouvindo? Tá, né? Ó, notação científica é isso aqui. Um número positivo, ele é dito, escrito em notação científica, se ele é dessa forma aqui. Então, o x está em notação científica, tá? Então, quem que está em notação científica é o x. Ele vai ser um número A vezes uma potência de 10, ou seja, vezes o 10 elevado a uma potência, né? Então, o número A vezes 10 elevado a uma potência. Então, quem que é o A? É um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Né? Então, você não vai colocar 12, 11 no A, porque você vai colocar um número entre 1 e 10, podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Porque se entrar um número 10 ou maior, ele vai, na verdade, aumentar uma potência da potência de 10. Por isso que vai só até 10. O N é um inteiro. Né? Lembrando que esse inteiro que ele está falando aqui, qual que é o conjunto dos inteiros? É o que a gente chama de Z. E quem que é o Z, conjunto dos inteiros? Ele inclui o 0
inclui o mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e até mais ou menos infinito. Esses são os inteiros. Então, esses são os valores do n. Tá? O n tem esses valores. Isso a gente fala, n pertence aos inteiros. Então, esse símbolo aqui é o símbolo de pertence, no sentido pertence. O que significa pertence? É um elemento do conjunto. Que conjunto? Do conjunto que está depois do símbolo pertence. Então, n é um elemento do conjunto Z. Aqui, deixa eu ver, a gente vai ver exemplos, claro, né, a seguir aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Ó, vamos ver um exemplo. Como que a gente faz para transformar? Então, assim, ele pegou ó, a distância da estrela mais próxima a nós, depois do Sol, é próxima a Centauri. Que aquele número, aqueles 40 trilhões de quilômetros, dá 4 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Esse valor positivo da potência, que é o 13, está positivo, indica para onde que deve mover a casa decimal. Então, peraí, eu vou explicar isso melhor. Então, vamos pegar, na verdade, ele colocou, vamos fazer da direita para a esquerda, né? Por exemplo, deixa eu começar com os números menores aqui. Então, vamos supor que a gente tenha o seguinte, ó. 1, 0, 0, 0, 0, que é 10.000. Em potência de notação, assim, o que o 10.000 é? Agora, a gente coloca 10.000 é 10.000,0. Claro que, normalmente, não faz sentido você ficar escrevendo 10.000,0. Basta escrever 10.000. Aqui a gente vai colocar a vírgula para poder fazer essa transformação, tá? Em notação científica. Olha, tem uma coisinha que tem que memorizar em notação científica, que eu vou colocar aqui, ó, que tem mais espaço. Essa seguinte tabela, ó, é uma tabelinha simples, mas que eu uso para memorizar. Então, tá, ó, é essa tabelinha simples aqui. Eu vou explicar ela melhor. Se você é uma pessoa minimalista, como eu, você pode simplificar essa tabela, se não quiser colocar a setinha, mas que a setinha vai estar implícita, você coloca da seguinte forma. Você tem duas maneiras aqui, tá? Então, você pode memorizar, para memorizar mesmo, não é? Aqui essa parte, isso aqui tem que memorizar, que agiliza, né? Claro, você pode entender, primeiro a gente entende, mas toda vez que for aplicar, acaba fazendo uso dessa tabela, dessa memorização. Quando a vírgula vai para a esquerda, você vai somar no expoente do 10. Quando a vírgula vai para a direita, você vai subtrair no expoente de 10. Deixa eu anotar um deles para ficar fácil de lembrar. Então, esse quadro significa quando a vírgula se move, né? Por isso a setinha se move para a direita, você subtrai unidades, aí depende quantas casas ele vai se mover.
subtrai unidades na potência de 10. O lado esquerdo eu não vou escrever porque é intuitivo, tá? Se a vírgula para a direita subtrai, quando a vírgula vai para a esquerda, soma. Esse mais, vírgula, menos é mais simples de memorizar, porque você não precisa memorizar a seta, embora a seta esteja implícita nesse quadro. Por quê? Porque se a vírgula, porque o mais eu pus à esquerda da vírgula. Então significa que se a vírgula está indo para a esquerda, você soma, se a vírgula está indo para a direita, você subtrai. Então a gente vai copiar esse quadro para aplicar. Vou deixar aqui no centro. Então, vou pegar esse exemplo mais simples, que é 10 mil, né? Então, o que a gente vai fazer com a vírgula? Olha, fazer o primeiro exemplo aqui. A vírgula, ela vai andar uma, duas, três, quatro. Por que parou aqui? Porque, lembrando que você tem que parar em um número que tem que ser esse A, né, que chamou de A, o A tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Se eu parasse a vírgula aqui, eu estaria parando no 10,0, e não pode ser igual a 10, tem que ser menor que 10. É claro que o número, ele também, assim como ele tem vários zeros depois da vírgula, ele tem vários zeros antes também, que não fazem papel nenhum, né? Por exemplo, você falar 001 é igual a 1, você não precisa escrever esses zeros, porque a gente joga fora esses zeros aqui, porque não dão nenhuma informação nova. Assim como o 1,000 é 1, a gente joga fora no sentido de não escrever, porque não acrescenta nenhuma informação. Então aqui também tem, você fala, por que eu parei? É 1, porque a vírgula veio daqui, ó, você começou a contar aqui, 1, e eu estou somando por causa dessa regra aqui, que a esquerda ele soma. Você soma 1, quando a vírgula vai para cá, você soma mais 1, né? E se você, então ficou 1, 2, por que você não para aqui? Não, para aqui por causa que vira 10. 1, 2, 3, 4, 5. Por que você não vai até aqui, por exemplo? Porque se você fosse aqui, você teria o 0,1. E 0,1 não segue essa regra do A tá entre 1 e 10. Então você tem que parar necessariamente aqui, porque quando você para aqui, você cria o número 1,0. E daí você coloca a sua potência de 10. Você vai ser positivo ou negativo? Se for para a esquerda, é positivo. E quantas casas foi? 1, 2, 3, 4. Então vai ser mais 4. Ocorre que você pode escrever só 1 vezes 10 a quarta, ou você pode escrever só como 10 a quarta. Deixa eu ver se... Porque as três formas que você escrever aqui estão corretas, tá? Porque, na verdade, essas outras duas aqui, elas são só um encurtamento dessa, porque esse resultado deu 1, tá? Mas outros resultados vão dar diferente, vai dar, sei lá, o número que nem esse aqui, que deu 1,66. Eu vou mostrar esses outros dois exemplos, que são maiores. Alguma dúvida nessa parte aqui? Olha, então, aqui, quando você tem... só um detalhe, né? Não, eu vou passar isso para o português, porque eu vou escrever os 40 trilhões. Porque é o seguinte, eu tenho um detalhe importante aqui. No inglês, a vírgula do inglês é o ponto em português. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos pôr em português, né? Ó, ing de inglês e por de português. A vírgula no inglês é o nosso ponto. E o ponto deles é a nossa vírgula, tá? Então, essa vírgula dele, agora esse ponto vamos trabalhar em português, tá? Sempre. Aqui é que o material está em inglês, mas a gente vai fazer em português, com a notação em português, e os exercícios vão estar em português também. Então, eu não vou usar essa notação americana. Deixa eu escrever o mesmo exemplo.
Não, aliás, o mesmo exemplo está aqui, vocês podem ver. Deixa eu mudar para poder ter coisa nova, né? Em relação ao material. Vamos supor que. Agora eu vou usar um número diferente. Vamos supor que você tiver 42. Vamos supor assim, que você ganhou na Mega Sena e da noite para o dia, sua conta bancária, você acorda e sua conta bancária está com 42 milhões de reais. Só para dar uma motivação, né, para escrever em notação científica. Como é que escreve esse número em notação científica? Eu vou pegar, você vai pegar a vírgula. Você pode ir escrevendo, às vezes você pode colocar setinha, tanto faz. Eu vou colocar umas vírgulas aqui, que depois só contar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu parar aqui, ele vira 42,0. Se eu parar mais no próximo, ele vira 4,2. Se eu parasse no próximo, ele viraria 0,42. Só que eu vou apagar para não ficar cheio de notação, mas é só para explicar que a gente para aqui para que o número vire, né? Seja o número que a gente está interessado, é o 4,2. Então, vamos passo a passo. Então, você transformou esse número grande, né? Que você teria na conta bancária, 42 milhões vai virar 4,2 vezes alguma coisa. Que é potência. Você vai escrever em notação científica, né? Porque aqui é para escrever em notação científica, o enunciado, né? Vezes uma potência de 10. Vai ser positivo ou negativo? A vírgula foi para a esquerda, então vai ser positivo. A vírgula foi quantas casas? É só contar os laranjas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezes 10 elevado a 7. Acabou. Aqui já está o resultado final. Ó, já está escrito em notação científica a nossa conta bancária hipotética. Eu usei um exemplo diferente, porque aí em casa, depois da aula, você pode estudar o exemplo dado para ter um exemplo a mais para estudar, né? E agora a gente vai fazer de um número muito pequeno. Mas antes, alguém quer perguntar alguma coisa? A gente vai ver um número Só muito pelo pequeno. exemplo que você deu, professor, digamos que. Você pode botar para a imagem isso. Tivesse continuado além da casa do 4, aí tivesse mais zeros na frente, ficaria como? Só dá um exemplo, por favor. Tá. Eu vou então pegar um exemplo. Vamos escrever o 180 em notação científica. É um outro exemplo, tá? O 180, na verdade, ele é 180,0, mas ele tem um monte de zeros aqui. Deixa eu mudar a cor. Eu vou fazer um caso que a gente não deve fazer. 1, 2, 3. Se você andasse 3 casas decimais, qual o número que a vírgula... Fala você, que perguntou, que é o... Eu não vi aqui o nome... Paulo. Paulo, né? Então, se eu parar a vírgula, se eu for 3 casas, que eu acho que é mais ou menos o que você está perguntando, se eu fosse além aqui, né? Então, Exato, é isso. Se eu fosse além, eu peguei esse número esse número menor, porque é mais rápido de explicar. Se você fosse com a vírgula 3 casas, você teria um número que é 0,18 vezes 10 elevado. Foi para a esquerda, então é positivo, e foi 1, 2, 3, mais 3. Agora, note a sutileza aqui do cálculo. Me fala você ou outra pessoa se essa igualdade que eu fiz, se ela está correta ou incorreta. Essa igualdade aqui, ó. Se está correto ou incorreto isso que eu fiz. E por quê?
Eu não entendi. Digamos, 0,18. Tinha mais casa de 0 antes desse 18. Antes que você fala à esquerda aqui. É, a esquerda, isso. Isso, tudo bem. Mas você queria que fosse mais para a esquerda? Não, no caso, então, mesmo que fosse mais número, ficaria apenas 0, Porque não, a pergunta que eu estou fazendo de início, eu ainda não respondi a sua questão, mas eu estou só indo por partes. A primeira pergunta essa igualdade está correta? E por quê? Por exemplo, eu posso colocar essa igualdade na matemática? Quando você coloca uma igualdade, significa que o que está à esquerda é o mesmo número do que está à direita, entendeu? E aí, isso, o Eu acho que Igor... tá certo. Certo. Então, é uma coisa sutil. Esse cálculo, este cálculo, não é esse cálculo, né? Essa igualdade está correta. Mas o número à direita não está em notação científica. Foi que o Igor escreveu que não obedece à regra, né? Obedece a qual regra? A regra da notação científica. Então, por que não, o que está fugindo aqui? Alguém fala, só para eu não falar, que é legal vocês complementarem. Qual parte da regra que não está seguindo? Tem que ser maior que 1, professor. Quem que tem que ser maior que 1? O número antes do 10. Os números antes do 10. No caso, Isso, você poderia isso. colocar 1,8, mas não 0,18. Tá, perfeito. Então, se a gente fizer agora de um outro jeito, 1,8 vezes 10 a mais, fica mais quanto? 2. 2, porque ele veio daqui para cá e daqui para cá para virar 1,8. Isso. Então, 2, né? Isso, correto. Então, agora, essas duas igualdades, elas estão corretas. Só que esse último está em notação científica. Veja, então a gente fez 2 cálculos corretos, apenas que esse primeiro não estava em notação científica, mas o resultado está correto. Só para ilustrar por que a gente não vai mais à esquerda, porque a gente vai até um ponto que o número obtido com a vírgula que a gente moveu fica entre 0 e 1, fica entre 1 e 10, incluindo 1, excluindo o 10. Entendeu? Paulo e os demais, entenderam? Sim, agora eu compreendi melhor. Legal, então, mesmo perfeito. se a notação for 0, que nem a demonstração aqui, nesse amarelo, vai ser sempre 1, por exemplo, ou então 2, seja o que for, mas nunca sendo 0, Isso, exatamente. Nunca vai ser 0, é uma boa regra para memorizar, assim, nunca vai ser 0, vai ser 1, 2, do 1 ao 9. O número que tiver aqui, tem esse 0 aqui. O número que tiver aqui vai ser do 1 ao 9. Porque se for o 1, inclui. E do 1 ao 9, porque você não pode pegar o 10, e pode pegar o 1. Então é uma regra boa, do 1 ao 9. Que tem que estar. Nunca vai ser 0, alguma coisa na notação científica. Exato. Agora a gente vai fazer números pequenos. A gente fez números grandes, mas alguém mais tem dúvida, a gente discute. Senão vou fazer um número pequeno. Quer ver? Para fazer um número pequeno, deixa eu pesquisar quanto que é a massa do elétron, porque eu não lembro de cabeça, mas é pequeno. Aqui ele fez a massa do átomo de hidrogênio, né? O átomo de hidrogênio é o átomo mais simples que tem na física, porque ele tem um próton e um elétron. Então, pensando aqui classicamente, é um núcleo com um próton, uma bolinha no centro, um espaço vazio e o elétron orbitando aqui
numa camada. É o átomo mais simples que tem, tá? Enfim. Daí, a massa do elétron, vamos ver aqui, a massa do elétron. Eu mandei no chat, professor. Ah, legal, deixa eu ver. Deixa eu ver. Certo, 9,1, tal, vezes 10 elevado a menos 22. Qual unidade? Essa que você enviou, Paulo? Microgramas. É micro. Tudo bem. Eu vou... Isso, micro. Mas micrograma é uma coisa que a gente está muito acostumado. Vamos pegar quilogramas. Tudo bem? Ó, eu peguei aqui do computador. Deixa eu ver se vai dar certo. Não. Não deu certo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver no Wolfram Alpha, porque eu queria uma coisa que eu pudesse... Ó, eu vou aqui no Wolfram Alpha, Electron, tem que ser em inglês, Mass. Ó, a massa do elétron tem gramas e quilogramas. Vamos pegar quilogramas, que a gente está mais acostumado. É que eu queria pegar... mas... não vai dar. Não, tudo bem. 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Depois eu faço o cálculo que eu estava querendo mostrar. Então, a massa do elétron é aproximadamente... Eu não vou pegar muitas casas, que não vai ser o intuito agora ver isso. Essa precisão aqui não precisa agora para notação científica. A gente vai pegar só uma casa depois da vírgula. Então, aproximadamente 9,1 vezes 10 a menos 31, que vai dar a mesma coisa que o Paulo enviou, só que é microgramas, né? Micro é 10 a menos 6. Menos 22, menos 6, menos 28. Daí, você coloca mais 3, vira 31, porque você adiciona o quilograma, que é 10 a terceira. Então, é a mesma massa que o Paulo enviou. Só que aquele enviou está em microgramas e aqui está em quilogramas. Lembrando que o quilo, que com a letra K, que a gente escreve, é 10 elevado a... Quer dizer, gramas, né? 10 elevado a quantas gramas? Não, desculpa. Só o K, que é o quilo, sem ser grama, tá? Quilo qualquer coisa. O K é 10 elevado a 3. Certo? A gente tem essas letrinhas que simplificam. Por exemplo, centímetro. Por exemplo, centímetro. O C do centi é 10 elevado a menos 2 metros. Então, o quilograma, agora eu pus o grama. Aí fica 10 elevado a 3 gramas. Mas só o K é 10 a terceira, entendeu? Isso. Assim, é um pouco mais difícil. Eu queria fazer primeiro... Deixa eu fazer um mais simples, que é ir dos 0,000 até esse... esse número. Esse número está muito... Para fazer na mão, ele está muito grande, porque tem menos 31 zeros depois da vírgula, né? E aí fica muito grande se a gente escrever. Mas vamos fazer... pegar um outro número aqui, ó. 0,001, para a gente escrever em notação científica. Daí você vai notar isso. Aí agora a gente vai fazer o pensamento. É que eu exagerei aqui quando eu fui pegar a massa do elétron, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui. Porque não é comum, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, não é comum você pegar
a notação científica e passar por o 0,000. A ideia é inversa. É você pegar os números com 0,000 e escrever notação científica. Como aqui no Google ele já deu o resultado de notação científica, então vamos só permanecer com ele, tá? Porque não vale a pena passar ele para 0, alguma coisa, porque o comum é fazer a operação inversa. Mas que é essa que eu vou fazer aqui agora com esse exemplo. 0,001, a gente vai, para virar um número, para notação científica, o A, o número que a gente chamou A, tem que ser entre 1 e 10. Então, a gente vai passar a vírgula para cá. 1, 2, 3. Quando você passa para cá, ele vira 1,0. Porque tem um monte de zero aqui, que a gente não coloca. Aí, em amarelo, ele fica isso aqui, ó, 1,0. E aí, a gente usa aquela regrinha. Vezes, que regrinha? A regrinha, que eu até vou fazer um colante aqui, ó. Guardar. Pronto. Daí, eu vou usar bastante ela. Agora eu vou colocar o colante aqui. Eita, me fiz errado, apaguei. Ó, a gente vai... então, aí vezes 10 elevado, positivo ou negativo, nesse caso? Alguém fala. Negativo, professor. Negativo, porque foi para a direita, né? De acordo com essa regra, foi para a direita, é negativo. Quantas casas? 3. 3. 1, 2, 3. Pronto, agora só deixa eu colocar do jeito... Bom, aí você poderia escrever 1 vezes 10 a menos 3, ou simplesmente 10 a menos 3. Tá? Eu estou sempre dando o primeiro exemplo com... Os 3 estão certos, tá? É só uma questão de abreviação. Estou sempre fazendo questão de dar esse primeiro exemplo com o número 1, para a gente perceber, enfim, que é um dos casos extremos, lá, quando ele é 1, né? Agora, deixa eu fazer outro, que... (123). Vamos ver como é que fica o 123. A vírgula vai... Eu vou só colocando vírgula aqui, aqui, depois conta. Aqui, 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 aqui. E a gente vai escolher qual que a gente vai parar, né? Então, se a gente parar nessa vírgula que eu estou apontando agora, o número gerado vai ser 0,123, que é um número menor que 1. Não vou parar aqui. Se eu parar aqui, fica 1,23. Aí dá certo. É um número maior, igual a 1, menor que 10. Se eu parar aqui, ficaria 12,3. Se eu parasse aqui, ficaria 123,0, porque tem um monte de zero aqui. Então, eu não vou parar nem nessa, nem nessa. Vou deixar aqui só as vírgulas corretas, aqui para a gente poder contar com segurança. Então, o número que a gente vai parar vai ser esse aqui, ó, 1,23. Ah, eu posso ter duas casas depois da vírgula? Pode. Você pode ter, que nem a gente viu a massa do elétron lá na internet, ó. Ele tem... olha, ele tem em quilogramas, tanto faz aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 casas depois não importa. Ele ainda está em notação científica, você pode ter várias casas. Então, aqui nesse exemplo, ficou 1,23 vezes 10. A gente foi para a direita, então é negativo. E quantas casas que a gente foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Esses números que eu estou usando, eu não estou usando o número com unidade, então eu não ponho unidade nenhuma. O que é unidade? É o que vem depois do número, que é quilograma, elétron-volt, quilômetros, metros, centímetros, ml, litro, metro quadrado, o que quer que seja aqui, metro por segundo ao quadrado, quilômetro por segundo, que é a unidade. Eu não estou colocando aqui, está trabalhando só com números. O que vier essa unidade do número original seguiria aqui, né? Como foi o caso aqui da massa elétrica. Alguma dúvida?
Não, era só para a gente ver, quando assim possível, operação inversa. Transformar da notação científica, tudo bem. Isso. Para... Uhum. Vamos ver aqui, então. Então, vamos supor, se eu tiver 10 elevado a menos 3, o que é 10 elevado a menos 3? É 1,0 vezes 10 elevado a menos 3. Pois é, a operação inversa, vamos ver como é que a gente vai pensar. Como a potência de 10 é negativa, significa que o resultado vai ser um número menor que 1. Por quê? Porque a potência negativa, ela tem a potência, ela tem essa propriedade de quando ela passa do numerador para o denominador, inverte o sinal. Né? O menos vira mais. Menos 3 vira 3. Deixa eu fazer o positivo, porque aqui a gente já faz 2 em 1 aqui nesse exemplo, né? Ó, o 10 elevado à terceira é 1000. Assim, como que você converte 10 elevado à terceira para 100 potência de 10? Você vai repetir, é muito simples aqui, ó. Você vai repetir esse número 1 e você vai colocar a quantidade de zero do expoente. Ele tem... O expoente é 3, vai entrar 1, 2, 3 zeros. Mas assim, por que eu estou fazendo isso? É só para... Primeiro que eu já mostro como que vira potência de 10 para sem ter potência de 10. Tipo, notação científica para não notação científica. Mas outra coisa é para lembrar que esse número é menor que 1. Você vai pegar 1 e dividir em 1000 partes. Você vai pegar um número menor que 1, porque... Tudo isso porque é negativo aqui. Então, como você vai pegar um número menor que 1, você vai fazer 0, porque eu acho melhor pensar assim. Porque se eu criar uma outra tabela, igual eu fiz agora, você vai confundir, você pode confundir qual tabela é para fazer o quê, entendeu? Então, eu acho que nesse caso é melhor usar esse raciocínio. Se é negativo, então o número é menor que 1. Se o número é menor que 1, você vai escrever 0, alguma coisa, tá? Alguma coisa. E essa alguma coisa vai ser a quantidade de zero depois da vírgula. A quantidade de casas depois da vírgula. Então, você vai ter 3 casas. Só que o último algarismo vai ser esse número que está aqui, que é o 1. Olha, eu acho difícil explicar, porque eu acho difícil, não é difícil, assim, eu acho difícil explicar, porque é um cálculo mais, que não é muito comum assim, a gente fazer, né? Então, se você quiser saber se você acertou, você olha o número que você colocou aqui e faz o inverso. Então, você faz assim, ó, só para verificação, né? Para ver se você acertou. Você faria 1, 2, 3. Vai ficar 1 vezes 10, direita é menos, 3. Aí você fala, acertei, né? Porque, onde que complicaria? Complicaria se você tivesse que fazer 0,0123. Não, desculpa, eu quero já dar em 1,23 vezes 10 a menos 6, e a gente sabe que é menor que zero, então você vai por aqui 6 casas decimais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai colocar os últimos, vamos ver se vai dar certo, né? Porque eu não estou acostumado a fazer essa conta, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não deu certo. Então a gente... assim, por isso que ele é um cálculo mais chatinho, eu concordo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora deu certo. Então, por que é mais chatinho? Porque a regra não é muito assim...
não é a quantidade de zero, né? Aqui teve 1, 2, 3, 4, aqui é menos 6, mas teve 5 zeros. Ou você poderia pensar que você tem que andar a casa, como é que, por exemplo, ó, você pode pegar esse número aqui, ó, escrever um monte de zero antes, escrever 1,23 e escrever um monte de zero depois. Daí, você vai pensar que você vai ter que andar 6 casas para a esquerda para poder deixar o número menor que 1. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você pararia aqui, no 0, com isso aqui até aqui. Então, só para... Vamos parar. Ficou 0,1, 2, 3, 4, 5 zeros. E depois o 1, 2, 3. Aqui eu expliquei de dois jeitos diferentes, tá? Esse é um jeito, esse é outro jeito. Mas, não sei se ficou... É só para ter um pouco de curiosidade, tá? Porque eu não vou cobrar esse tipo de cálculo, já que se a gente quer fazer mais deste para este lado, eu não vou cobrar passar para esse lado, entendeu? Porque eu acho que dá para focar na operação inversa. Mas, em todo caso, vamos ver o caso que o número é grande. Então, vamos assim, 4,21 vezes 10 a 9. Aí você vai colocar o 4,21, vai colocando um monte de zero aqui. Vai colocando um monte de zero. Daí você pega e vai andar... Porque aquela tabela nossa... Ó, aquela tabela, você vai falar assim, bom, é um número muito grande, então eu vou ter que andar para a direita 9 casas para desaparecer com esse 9 aqui. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o número final ficaria 4, 2, 1. Daí fica aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, peraí que eu me perdi aqui. Peraí, ó. Eu quero contar quantos zeros... A vírgula foi até aqui só. Não porém amarelo aqui, peraí. Aqui. Ó, a gente vai pegar só esses São 7, números... professor. Você já andou até aqui, 2, né? são 9, aí são 7. Tá, são 7, né? 7 zeros, né? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Deixa eu escrever de uma forma mais amigável aqui, ó. Eu vou escrever a cada 3, vou deixar um espacinho. Ou eu poderia até pôr um ponto, né? Porque a gente... Depois eu vou pegar esses 1, 2, 3, ó. Porque no Brasil é ponto. Depois eu vou pegar esse 210, por um ponto. Só para a gente poder falar, né? Então, aqui, esse dígito é do 1000, milhão, bilhão. Então, isso aqui representa 4 bilhões, 210 milhões de qualquer coisa. Tudo bem? Mas a gente vai fazer mais... o cálculo aqui, você viu, eu sempre pegar essa parte, escrever notação científica, e... aqui já, tudo bem, pediu para escrever notação decimal. Tá bom, são dois tipos de cálculos. Alguma dúvida?